E bem-vindo a mais um ciclo de conferências, webcast, que esta grande celeridade de acordo com os condicionamentos que existem de estarmos todos reunidos pessoalmente, mas por outro lado também é esta vantagem de podermos estar todos online e podermos estar todos a assistir a esta conferência. Eu queria em primeiro lugar agradecer aqui ao painel que é composto pelo Dr. Luís Marques Mendes, que irá fazer uma primeira introdução, o Dr. João Vieira Pereira, do Expresso, também que irá fazer uma posição também em relação à própria economia. O Dr. António Ramalho, enfim, novo banco e, portanto, irá ter e tem, obviamente, uma capacidade de poder explicar de que forma é que está, de certa maneira, a socorrer e ajuda está a dar a este setor. Depois iremos também contar com o Jorge Joel de Almeida, enfim, basicamente toda a gente o conhece, da parte da Vila Galé, Hotéis Vila Galé, o Dr. José Roquete, da parte também dos Hotéis Pestana, que são entidades que têm realmente hotéis não só em Portugal, mas em outras partes do mundo, e o Dr. José Cardoso Botelho, enfim, que através da Vanguard poderá dar uma informação também sobre a Comporta e certamente irá falar sobre os Golden Visa e os não residentes, situação que de facto poderá ser bastante importante também. Enfim, eu iria então passar para o Dr. Luís Marques Mendes, o qual uma vez mais agradeço a presença, e Luís, estamos todos aqui disponíveis para ouvir então os teus comentários. Então muito boa tarde a todos. Duas notas prévias. Primeiro, para agradecer ao Pedro a amabilidade deste convite e felicitá-lo por esta iniciativa. Acho a iniciativa muito feliz, muito pertinente. O convite eu fico muito sensibilizado porque de todos os que vão usar da palavra, eu sou de longe o único que é menos especialista na matéria. Ou seja, a minha especialidade em turismo é mesmo na ótica do consumidor, apenas e só, e portanto agradeço a oportunidade de apenas de dar algumas ideias gerais. E queria cumprimentar também, para além do João Vieira Pereira e do António Ramalho, dois amigos, cumprimentar também todos os demais oradores, sobretudo aqueles que têm uma relação com o turismo muito forte e a quem nós, enquanto portugueses, só podemos estar gratos por aquilo que têm feito nos seus grupos e empresas ligadas ao turismo. Posto isto, para cumprir 10 minutos propostos, 4 palavras que tentarei serem diretas e breves. Primeiro, uma palavra de incerteza. Nada boa para investimento e para investidores, mas é aquilo que temos pela frente. Eu acho pior do que a pandemia que temos, que já é um problema sério, são sobretudo duas novas incertezas que temos pela frente. Primeiro, a incerteza relativamente à probabilidade de podermos ter no futuro um novo surto. Um segundo ou até um terceiro surto. Ninguém sabe. Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser em julho, pode ser em outubro, pode ser em novembro, ninguém sabe. Uma coisa queria partilhar convosco. Eu tenho o privilégio de todas as semanas poder assistir à chamada reunião dos epidemiologistas que são públicas, com vários responsáveis políticos, e é um pouco preocupante o grau de incerteza que eles têm relativamente a esta matéria e de preocupação. Ou seja, como eles costumam dizer, e eu só estou aqui a repetir, não é opinião minha, a hipótese de haver um segundo ou um terceiro surto não é uma fatalidade, mas é um risco enorme. Está em grande medida nas mãos de todos nós termos a capacidade de disciplina para o evitarmos. Mas não deixa de ser um sinal de incerteza. A outra incerteza é a existência de uma vacina. Verdadeiramente, para sermos francos e objetivos, o país só vai estar verdadeiramente descansado deste problema, imune, quando tiver uma vacina. Eu sei que agora se fala muito dos testes serológicos, ou seja, testes para ver qual é a percentagem da população que está imune. É uma realidade muito interessante do ponto de vista científico e do ponto de vista das investigações, mas para detectar se a população está imune vai ser mais ou menos igual ao litro. Em linguagem muito simples, porque digamos assim, dos seus cidadãos estão imunes e nós estamos muitíssimo longe disso, evidentemente. E, portanto, sensivelmente até mais ou menos o verão do próximo ano, vamos viver também com esta incerteza.
enquanto não houver uma vacina que se espera possa existir lá para a primavera, verão do próximo ano, temos esta incerteza. Ou seja, para tudo quanto são investidores, empresas, investimentos, evidentemente que isto não é bom, porque é mais difícil programar, investir, planear de forma segura e sustentável na base de alguma segurança, pois é bem aquilo, é exatamente aquilo que nós não temos. Temos, digamos assim, saber gerir a incerteza. E eu chamava a atenção, portanto, para esta realidade. Segunda palavra, que é uma palavra relativamente aos apoios que estão definidos, apresentados e que já estão em curso, relativamente às empresas em geral e, portanto, às empresas também do turismo em especial. É uma palavra breve porque os meus colegas desenvolverão melhor, mas eu acho que há uma medida muito interessante que foi apresentada e que está em aplicação, e há uma outra que eu acho que já não me parece assim tão interessante. Ou seja, o layoff simplificado parece-me uma medida muito interessante, necessária, obrigatória e, sobretudo, no quadro que se vive, o ideal é que não fosse necessária, mas no quadro que se vive, de alguma forma virtuosa, porque sempre é preferível haver um investimento num instrumento desta natureza, embora sendo um investimento pesado, não deixa de ser um investimento, porque a alternativa poderia ser com mais facilidade as empresas fecharem e as pessoas irem para o desemprego. Portanto, acho que é um instrumento importante e que provavelmente vai precisar de ser renovado várias vezes. Segundo, já quanto às linhas de crédito que foram definidas e que estão em aplicação, já aqui tenho as minhas dúvidas. Compreendo que seja uma medida importante do ponto de vista de recurso, de imediato e de emergência, ou seja, um paliativo. Mas não deixo de colocar aqui a seguinte questão. Para um país em que as suas empresas estão profundamente endividadas, nós estamos a acrescentar endividamento àquilo que já é um endividamento de modo geral elevado. Este é um problema sério. De resto, é um pouco a mesma lógica da relação de Portugal na Europa. Portugal na Europa tem vindo a defender, e bem, que os apoios da Europa não agravem as dívidas públicas de cada país, mas depois cá dentro está a fazer exatamente o oposto daquilo que está a defender na Europa. E eu penso que, pelo menos mais tarde, se deveria ser ponderado a hipótese de alguma parte destes apoios ser convertido em fundo perdido. Ou seja, uma componente, pelo menos, parcial. Pelo menos que não seja total. Diz-se-á que isto é despesismo. A Alemanha, no seu programa de apoio, não é apenas mais volumoso que o nosso, isso já sabíamos, mas tem medidas dessa natureza, de fundo perdido às empresas. Não consta que a Alemanha seja um exemplo de despesismo. E depois, insisto também numa última ideia, isto pode ser mais caro do ponto de vista público, sem dúvida, mas a grande questão que se coloca aqui, numa crise económica que vai ser seriíssima, como todos sabemos, antes talvez fundo perdido para salvar empresas do que fundo perdido no final para pagar subsídios de desemprego. É esta um pouco a ideia que tenho relativamente a esta questão. Uma terceira palavra, também breve, sobre o contexto europeu. Justamente no dia em que vai ocorrer um Conselho Europeu para se pronunciar sobre as decisões do Eurogrupo, por um lado, e para, digamos assim, definir orientações relativamente ao chamado Fundo de Recuperação Económica. 3 notas a respeito do contexto europeu. A primeira nota para sublinhar que estamos a viver, ou vivemos estas últimas semanas, com um certo radicalismo entre 2 posições maximalistas. 2 grupos e 2 posições maximalistas. Um grupo, em grande medida, liderado pela Itália, defendendo uma solução europeia, uma solução de dívida pública europeia e, digamos assim, respaldada por vários outros países, entre os quais Portugal. E do outro lado, uma outra posição, digamos assim, também maximalista, liderada pela Holanda, mas sobretudo centrada na Holanda, na Finlândia e na Áustria. A Alemanha tem hoje uma posição algo mais flexível.
E, portanto, vivemos algumas semanas na base de dois grupos, duas pretensões, duas posições maximalistas. Segundo dado, eu julgo que estas posições paulatinamente vão aproximar-se. Não direi que será ainda neste Conselho Europeu de hoje, onde não se espera uma decisão final, uma decisão definitiva, mas apenas a definição de orientações. Eu julgo em qualquer, os meus dados e as minhas informações de Bruxelas das últimas horas e dias dizem que vai ser inevitável surgir mais dia, mais semana, menos semana, uma posição razoável e de consenso. Vai ser inevitável. É uma fatalidade. E porquê? Por causa de um problema, de muitos problemas, mas sobretudo de um problema que se chama Itália. A Europa e a zona euro, em particular, não podem correr o risco de a Itália ter um problema sério. E o problema da Itália não é apenas o problema económico e financeiro, que todos nós já temos referido e que tem a ver com uma dívida pública exponencial e que pode tornar-se ainda mais exponencial com todas as consequências daí decorrentes. Não. Para além do problema económico e político económico e financeiro que é sério, a Itália tem um problema político. Tem um problema político sério, que é aquele que menos se fala. É que o Sr. Salvini e o seu movimento populista estão à espreita de uma oportunidade para, num conflito com a União Europeia, surgirem em força novamente na cena política e eventualmente introduzirem a ideia de um referendo sobre sim ou não à zona euro, sim ou não à Europa. A Europa, depois do que aconteceu com o Reino Unido e com o Brexit, não pode sujeitar-se a uma nova situação desta natureza que poderia dar como consequência a implosão do projeto europeu. E, portanto, julgo que, independentemente de provavelmente nestas matérias o consenso não ser o ideal, porque o ótimo é inimigo do bom, eu julgo que mais dia, mais semana, menos semana, caminharemos para uma solução que tente ser o mais possível robusta e consensual. Última palavra, uma palavra agora novamente no plano interno sobre a retoma da nossa atividade. Primeiro ponto, retoma, como já tenho dito, retoma para já a retoma possível, porque retoma à normalidade em pleno só depois de facto termos uma vacina, portanto qualquer coisa até aí será uma ficção. Segundo dado, toda a gente tem sublinhado e bem que vamos ter uma recessão profunda. E todas as previsões que existem corroboram essa ideia, designadamente as previsões do Fundo Monetário Internacional da semana passada. Eu gostaria, do outro lado, digamos assim, de um lado também de gerar alguma esperança para o futuro, sublinhar um aspecto menos referenciado. As previsões do Fundo Monetário Internacional são muito duras relativamente ao ano que vivemos. Mas a leitura política que eu faço e desesperançoso para 2021 é que apontam para uma recuperação rápida. E isso é o ponto mais esperançoso, mais inspirador, mais positivo, e é a leitura, digamos assim, que tem sido menos feita, mas que eu acho que também é importante. Vamos ter, portanto, uma recessão muito, muito profunda, mas a crer nas mesmas previsões uma recuperação mais rápida. Isto dá-nos algum alento para o futuro. Agora, terceira nota, evidentemente que os meus amigos, sobretudo os grandes empresários que aqui estão da área do turismo, sabem isso muito melhor do que eu. Evidentemente que todos nós sabemos que provavelmente o turismo, ainda por cima com a importância vital que tem em termos de PIB nacional, em termos de emprego, em termos de exportações, que é um peso enorme, provavelmente o turismo vai ser o último setor, digamos assim, a recuperar em pleno. E, portanto, vai demorar mais que outros setores. Este é que é o drama. Este é que é o drama, sobretudo para um país como Portugal,
que de facto tem no turismo uma alavanca brutal, 15% do PIB, 10% do desemprego, 20% de exportações, o que são estes sensivelmente os valores, e portanto o turismo vai ter o drama de ser provavelmente o setor a recuperar mais tarde. Já se fala mesmo em 22 ou para além de 22. Esperemos que seja o mais rápido possível. Mas queria aqui sublinhar uma nota também de esperança. Acho que vale a pena sempre ter o lado negativo, mas também o lado positivo. O lado da dificuldade, mas também o lado da oportunidade. E acho que para a imagem de Portugal e para o turismo português, dentro do mal, há aqui um trunfo entre aspas, que pode e deve ser aproveitado no contexto internacional. A ideia que existe hoje cá dentro e, sobretudo, lá fora, no estrangeiro, de que Portugal reagiu bem no domínio da saúde pública, no domínio dos hospitais, que, ao contrário do que aconteceu em Itália ou em Espanha, não colapsamos, não entramos em ruptura, não tivemos os dramas e as tragédias de outros países. Eu julgo que isto é um trunfo. Não é um trunfo que vai fazer com que resolvamos todos os nossos problemas, mas é um ativo a nosso favor. Nós já tínhamos um país seguro. E é um ativo que importa manter, consolidar e reafirmar. E agora o ativo saúde, sobretudo se for bem trabalhado, bem desenvolvido, bem potenciado em termos internacionais, é um ativo também muito importante. E é muito importante porque o turista, durante algum tempo, durante alguns anos, vai ter medo, vai ter receio. Onde as questões de saúde não se colocam com a segurança que alguns querem. Eu chamo a atenção que ainda esta semana uma sondagem esta semana divulgada, aqui, mostra que 46% dos portugueses têm mais medo do vírus do que da crise económica. E na área, digamos assim, das chamadas classes A e B, aquelas que mais endinheiradas, mais relevantes são ainda em matéria de turismo, mesmo assim são 42% que têm medo ao vírus. Ou seja, julgo que este ativo de segurança, este medo não existirá apenas em Portugal, existirá fora também. Este ativo de segurança, por um lado, que já tínhamos, e de saúde, por outro lado, de alguma forma ajuda a minimizar estas dificuldades. É a minha convicção e por isso aqui o meu contributo. E com isto chegou ao fim o meu tempo de antena. Eu volto a agradecer a todos e foi um grande gosto estar aqui convosco e agora terei a oportunidade com todo o prazer de assistir às vossas intervenções que vão seguramente suprir as minhas fortes lacunas. Muito obrigado. Luís, muito obrigado, agradeço imenso o teu aporte nesta conferência. Eu queria simplesmente notar aqui, a fazer algumas notações, uma, como estava a referir também, só em termos de Europa, na realidade é como o Luís estava a dizer, e bem, eu acho que uma, duas, ou podemos ser todos reforçados, porque a situação tem que ser muito mais, enfim, apadrinhada com os italianos e com outros países também que estão a sofrer por esta situação, e portanto estamos todos a sofrer do mesmo mal, obviamente com umas condições diferentes de todos, mas em geral estamos todos pelo mesmo mal. Portanto, eu acredito que a Europa irá se unificar e espero que isso aconteça de uma forma mais forte e irá criar esse desenvolvimento. Em relação realmente a Portugal, teve, em termos também de saúde e em termos de casos, ficámos muito bem vistos no resto do mundo e da Europa, como é óbvio. Eu acho que, de certa forma, a recuperação do turismo também poderá ser através da confiança que se possa dar através dos serviços em Portugal e da forma como as pessoas possam ver Portugal nesse âmbito. Eu queria também aproveitar para passar a palavra aqui, enfim, ao João Vieira Pereira, e uma questão que eu queria pôr era que nós neste momento estamos no layoff, portanto todas as entidades, os hoteleiros também estão nesta situação de layoff. O que acontece quando acabar o estado de emergência? Até onde é que vai chegar o layoff? Vai ser até que data? Há uma data definida? Há algumas intenções nesse aspecto? Quando é que irá haver a reabertura dos hotéis? Já ouvimos, obviamente, comentar que será em julho. Obviamente, a parte hoteleira não são só os hotéis em si, é tudo o que depende, obviamente, do turismo na sua generalidade. Enfim, gostava também de ouvir a tua opinião em relação a isso, João. Passo-te a palavra. Olá Pedro, olá a todos. Quero desde já agradecer o convite.
cumprimentar o António Ramalho, o Luís Marcos Mendes. Luís, foi ótima a apresentação, muitos pontos, acabaste por tocar em muitos pontos que eu ia falar também, mas espero depois não me repetir. Um olá ao Jorge Rebelo Almeida, ao José Roquete e ao José Cardoso Botelho. Olá a todos que nos acompanham, vou tentar ser rápido, de certeza que há neste painel muito mais pessoas com muito mais para dizer do que eu, mas eu queria só trazer aqui uma leitura e não fugindo à tua pergunta, Pedro, que eu vou responder, só trazer aqui uma leitura do que é que eu acho que está a passar. O que nós temos na atual situação é um impacto económico que é completamente imprevisível. Nós não sabemos até onde é que vai chegar esta crise económica. Não deixa de ser curioso que os portugueses não estão mais preocupados com o vírus do que com a crise económica. O Bartunas do Público fazia uma piada muito engraçada que dizia, bem, nós já estamos tão habituados a crises económicas, portanto, para nós não há problema nenhum, venham elas, o vírus e portanto temos mais medo do vírus, como é óbvio. Mas a verdade é que nós não sabemos hoje qual vai ser o impacto desta crise. Ela vai ser grande, sabemos que sim, mas não sabemos quanto tempo é que vai demorar. Eu dou só uma ideia, os dados saíram há relativamente pouco tempo, foram utilizados os dados de desemprego nos Estados Unidos, foram mais 4 milhões e meio de desempregados, são 26 milhões de desempregados em apenas 5 semanas nos Estados Unidos. 26 milhões de desempregados. O impacto é absolutamente, quer dizer, é uma hecatombe no emprego nos Estados Unidos, como nunca antes visto, e é verdade que o mercado americano tem uma flexibilidade que o mercado europeu não tem, e muito menos o nosso, mas não deixa de ser representativo daquilo que é o tamanho desta crise. Já não posso falar no que aconteceu no início desta semana com o valor do petróleo. E hoje discute-se nos Estados Unidos, e também se discute na Europa, a quantidade de dinheiro que se vai dar à economia. Nos Estados Unidos, a primeira linha de 400 mil milhões de dólares esgotou, 350 mil milhões de dólares mais ou menos esgotou, já se fala hoje renovar essa linha por mais 500 mil milhões de dólares para que se possa chegar às pequenas e médias empresas americanas. Na Europa fala-se em trilhões, fala-se em 12 zeros, mas não se sabe muito mais do que isso, o Conselho Europeu está a decorrer. Sabemos que é um Conselho Europeu importantíssimo, sair de lá vai ser importantíssimo para definir o que vai acontecer nas próximas semanas e meses na Europa, mas sabemos que, como sempre, as reuniões e as decisões na Europa não são nada fáceis, muito pelo contrário, são sempre muito, muito difíceis, muito mais difíceis que nos Estados Unidos. Mas isto leva-nos a um outro ponto que é, e como eu dizia no início, não há um modelo para esta crise. Nós não sabemos qual é o impacto, sabemos que é muito demorado, sabemos que é muito forte, ou que pode ser muito ou mais demorado, mas sabemos que é muito forte e não há um modelo económico que nos explique o que é que aconteceu, ou o que é que pode acontecer. E, portanto, não sabemos se estas ajudas chegam, porque como aconteceu nos Estados Unidos, já estão a renovar as linhas, não sabemos se aquilo que for aprovado hoje vai chegar ou não vai chegar, porque não sabemos a dimensão da crise. No outro dia eu falava com alguém, já não me lembro com quem, peço desculpa se quem o disse está por acaso a assistir a isto, mas falávamos sobre a saída do túnel, se havia luz ao fundo do túnel ou não, e alguém utilizava essa imagem. Bem, o problema não é nós sairmos do túnel, porque vamos sair, o problema é se quando nós saímos do túnel não vamos com um comboio em contramão a toda velocidade em cima, e é um bocadinho esta a ideia que nós temos de ter, é que nós não sabemos em que qualidade é que vamos sair do túnel, como é que a economia vai estar quando abrirmos devagar e pausadamente a economia. E há muitas coisas que vão mudar, exatamente por causa do medo que existe relativamente a esta pandemia, mas há muitas coisas que vão mudar nos nossos comportamentos, vai mudar como comemos, os restaurantes vão funcionar da mesma maneira, vão funcionar com meias salas, vamos sair da mesma forma que saíamos antes para ir almoçar e jantar fora, como trabalhamos, vamos continuar a trabalhar da mesma forma, vamos precisar do mesmo espaço de escritórios que precisávamos antes, ou vamos precisar de menos? Como é que vivemos no dia a dia? Onde é que moramos? Que tipo de casas é que vamos precisar? Por exemplo, haverá ou não mais procura por uma segunda habitação? O que é que vai acontecer nos últimos anos? Vão continuar a procurar? Portugal vai ser um exemplo devido à forma como tratou esta pandemia e vai haver uma segurança? Vamos ter de nos virar para o turismo de saúde, mais do que para o turismo como acontecia antes? São tudo incógnitas, a quais se juntam muitas outras. Por exemplo, vai haver maior procura por seguros de saúde ou não?
essa vai ser uma nova fileira ainda maior das seguradoras, onde têm de apostar, ou pelo contrário, as pessoas vão apostar mais no Serviço Nacional de Saúde, e são tudo incógnitas. Por exemplo, vamos deixar de andar de transportes públicos? Há confiança para irmos andar de transportes públicos, estamos à espera que a entrada do metro ou a entrada de um autocarro nos dê uma máscara para pormos. Vamos utilizar o nosso carro, vamos abandonar aquela ideia da economia de partilha. A economia de partilha estava em todo lado, nós andávamos de Uber, partilhávamos drives now, andávamos no blá 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 a pedir boleias uns para os outros, tudo isso está em causa neste momento. Eu duvido que alguém neste momento vá pedir boleia ou vai a um blá 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 para pedir boleia para ir de Lisboa ao Porto ou de Porto a Lisboa, porque não sabe em condições que vai e não sabe se vai em condições de segurança em termos de saúde. Como é que vamos viajar de avião? Já pensámos nisso? Quer dizer, hoje os aviões podem funcionar a 1/3 da capacidade, e no futuro? Vamos voltar a andar em sardinhas em lata dentro dos aviões, ou vai ter de haver mais espaço? É que se tiver de haver mais espaço entre os aviões, não há companhia aérea que queira voar, vão manter os aviões todos sentados. E isso vai decidir exatamente como é que nós vamos viajar de avião e a quantidade de turistas turismo que vai haver. Vamos continuar a fazer conferências como estamos a fazer agora em webinars. Web Summits vão desaparecer, aquelas conferências normais que haviam vão migrar para este género de ferramentas. Ou seja, há tantas incógnitas neste momento que nos vai obrigar como empresas e nos vai obrigar a todos a ter uma capacidade de reação muito mais rápida do que aquela que tínhamos. E aqui sim é uma oportunidade enorme para Portugal. É verdade que nós muitas vezes temos imensos defeitos e adoramos apontar os defeitos que nós temos enquanto povo, dizendo assim, mas a verdade é que também temos muitas virtudes, e uma delas é esta capacidade de nos adaptarmos rapidamente, quer às novas tecnologias, quer a muitas outras quer novas tecnologias, quer nas formas de trabalho, etc. Eu acho que nós temos essa capacidade, como uma economia pequena que somos, de nos adaptarmos muito rapidamente, como fizemos na anterior crise económica. E isso pode ser uma grande vantagem, uma vantagem para nós. E agora, no futuro, e para ir na pergunta, Pedro, agora sim, o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos precisar? Eu acho que as medidas do governo vão ter de ser muito ponderadas quase hora a hora, dia a dia, conforme o que for acontecendo. Vai ser muito difícil nós pensarmos que as medidas podem desaparecer de um dia para o outro, ou decretar hoje que o layoff termina no dia X, no dia 15 de maio, 30 de maio, 1 de agosto, 30 de agosto, porque isso vai depender muito de como a economia continuar. E portanto, mais uma vez, a capacidade também dos políticos de tomarem decisões, o ritmo normalmente o tempo da política é muito diferente do tempo da economia. Empresas, do empresário e do trabalhador. Mas nesta altura é obrigatório que o tempo político seja muito mais rápido do que foi até agora. E tempo é algo que eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o tempo, porque eu acho que é uma variável que ainda não foi muito abordada. Warren Buffett tem uma expressão fantástica que muita gente usa e eu uso muitas vezes, que ele dizia sobre as crises económicas, que é quando a maré baixa é que se vê quem é que estava a nadar sem calções. Só que nesta crise, a maré a descer, a maré da crise foi tão grande que mesmo os que estavam a nadar com calções ficaram sem eles devido à força da maré. Arrancou os calções de toda a gente. Portanto, não há neste momento ninguém que possa dizer eu nado com calções, ninguém nada. E portanto, o impacto é tão grande que a destruição também vai ser muito grande. Mas é nesta destruição e neste caos que nascem sempre oportunidades. E eu acho que nós temos de olhar para as oportunidades. Nós ganhamos tempo. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo daquilo que eu acredito. Eu fui defensor, e para a área do turismo, eu fui defensor durante muito tempo de que devíamos construir o aeroporto de Montijo já. Não porque Montijo fosse a melhor solução, eu percebo muito pouco de soluções aeronáuticas, mas porque não havia mais tempo. O aeroporto da Portela, Humberto Delgado, estava-se a esgotar, nós andamos a discutir há décadas e décadas seguidas a criação e a construção de um novo aeroporto e não havia maneira de nós o construirmos. E era importante
construir o aeroporto do Montijo como anexo ao aeroporto da Portela, para conseguir não estrangular o crescimento do turismo em Portugal. Agora, o que é que acontece? Na área da aviação e na área do turismo, eu não acredito que os turistas façam filas no dia 1 de maio, vamos supor que é quando acaba o estado de emergência, ou no dia 1 de agosto, não interessa agora a data, que não sabemos, não sabe ninguém, estejam de malas prontas nos aeroportos de todo o mundo ou na fronteira com Espanha para entrarem de rompante a ocupar os hotéis. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma recuperação gradual do turismo, adequada à nova realidade que não sabemos muito bem qual é, e portanto isso dá-nos tempo a construir alternativas. E a somar a este tempo, nós temos dinheiro, que é o dinheiro que a Europa está a planear neste momento para investimentos no futuro. E portanto, aquilo que nós não tínhamos antes, que era, nem tínhamos tempo, nem tínhamos dinheiro, agora temos. E, portanto, se temos de o usar de uma forma lógica e racional. O que eu quero dizer com isto é que situações como o Montijo, o aeroporto de Montijo, já não faz nenhum sentido neste momento pensar em construir, faz pensar em dizer, ok, temos aqui esta oportunidade, vamos fazer o melhor, vamos utilizar essa oportunidade de melhor maneira, parar, pensar que se calhar o melhor é construir um aeroporto que permita uma solução a médio e longo prazo definitiva para a Portela, tirar o aeroporto do centro de Lisboa, por exemplo, e construir um aeroporto de raiz que seja um verdadeiro aeroporto de uma capital europeia, permitindo muito mais movimentos, muito mais movimentos, muito mais voos, muito mais turistas. E isto, antes que era impossível fazer com cabeça. Isto pode-se aplicar a outras infraestruturas que vão ser fundamentais para a reconstrução da economia portuguesa. Por exemplo, faz sentido voltarmos a pensar numa ligação rápida de comboio para Madrid, faz sentido voltarmos a pensar em novas autoestradas, para onde elas, atenção, autoestradas onde elas são necessárias. Por exemplo, nós não temos nenhuma autoestrada que ligue algumas cidades importantes. Não temos autoestrada entre Coimbra e Viseu, que é a pior estrada que existe em Portugal, ou não temos uma autoestrada que liga Beja. Não temos uma autoestrada que liga Sines a um porto gigante como é que ele é. Ou seja, há uma série de obras, vale a pena pensar numa terceira travessia do Rio Tejo, há uma série de obras que antes não tínhamos capacidade de fazer, muito menos financeira, e que agora se calhar fazem sentido. E portanto é um bocadinho esta a ideia que eu queria deixar, de que realmente há oportunidades, as dificuldades vão ser muitas, mas nós temos de pensar, o desafio que eu lanço aos empresários é terem capacidade de responder rapidamente às alterações que vão existir no mercado, e depois dessas alterações, porque isso vai ser fundamental para podermos dar a volta a esta crise. Uma última nota só para a questão da boa imagem. É verdade que nós temos uma boa imagem, o milagre português, não sei se é real ou não é real, mas é muito diferente daquilo que acontece. Realmente nos comparam, nós temos anos de luz do que lá aconteceu, temos de o aproveitar. Esse mérito tem de ser todo dado à sociedade civil, que se portou de uma forma absolutamente inacreditável, muito mais rápida que os políticos a tomar decisões, mas temos de aproveitar. Não podemos também ir a correr para a rua agora e começar a dizer que vamos ter de abrir amanhã, porque isso pode pôr em causa essa boa imagem. Essa boa imagem pode ser fundamental e fazer muita diferença no futuro entre aquilo que a forma. Obrigado a todos, obrigado Pedro. João, muito obrigado pela tua intervenção. Simplesmente aqui dar aqui umas notas. Realmente estou de acordo contigo que realmente Portugal é um país muito flexível e com uma fácil adaptação, portanto adaptamos a tudo e de uma forma muito expedita e muito rápida. Aliás, até somos um país muito benevolente do ponto de vista em que quando há uma crise, como foi a anterior, que foi uma crise realmente de dívida pública, uma crise diferente a esta que vivemos hoje em dia, mas recordo que não houve grandes manifestações, não houve grandes revoltas, enquanto tinhas outros países também que tinham exatamente essa, como Itália, como Espanha, que tinham realmente essas manifestações, essas revoltas de uma forma como nós nunca vivemos felizmente em Portugal. Agora, queria também dar uma nota em relação à parte dos aeroportos, isso aí dá uma grande discussão, porque na realidade há quem tenha a opinião de, em vez de estar a investir em infraestruturas aeroportuárias, neste caso, podia ser mais em termos de ferrocarril, e até falaste em questão de Sines, transportes, ligação ao resto da Europa, enfim, aqui era realmente uma discussão muito aberta.
mas estou de acordo em que, na realidade, neste momento iremos ter mais tempo a pensar e para repensar. Eu espero, e sou da opinião, em que, na verdade, as próprias companhias aéreas irão fazer um esforço suplementar, porque não há outra alternativa que estão a fazer, para que realmente haja uma promoção e haja um incentivo para as locações e para viajar. Sei que, obviamente, temos todos uma base de conforto. Acho que não é só o fator de querer ou não querer, pois é um fator também de capacidade económica para poder fazer. Numa situação económica e de crise, a primeira coisa que as pessoas pensam é realmente em guardar, ou seja, em tentar economizar, porque não sabem o que é que acontece no dia de amanhã, portanto estão bastante inseguras nesse aspecto. Assim que houver uma segurança maior no ponto de vista de pessoas e famílias, eu acho que aí vão começar também a deslocar-se e vão começar, obviamente, a viajar. Acho que Portugal também tem uma situação excepcional em relação a tudo o que se diz respeito ao turismo. Temos praias fabulosas, temos um turismo, pessoas, enfim, recebemos muitíssimo bem qualquer estrangeiro que cá venha, e a resposta que eu sempre tive de todos os estrangeiros que eu conheço é que adoraram, querem vir, e os que estão cá a viver não querem sair de cá. Portanto, isso é a experiência que eu tenho do ponto de vista mais pessoal do que realmente do ponto de vista mais de desenvolvimento. Eu agora gostava de passar a palavra também, enfim, ao António Ramalho, que tem aqui através do novo banco, através do setor bancário, tem muito para dizer, pelo menos toda a gente gostaria de ouvir isso. Sei que, como disse também o Luís Marcos Mendes, também a questão do fundo perdido, ou disse também o João, eu acho que vai acabar por acontecer. Não há capacidade para realmente as próprias empresas conseguirem suportar todos estes custos que são inerentes à situação que ninguém provocou, portanto é uma situação enfim, de saúde pública, não é uma situação específica de qualquer empresa ou de qualquer país por falta de desenvolvimento, e portanto queria deixar esta palavra aqui ao António Ramalho para darmos o seu ponto de vista. Obrigadíssimo ao Works e por esta oportunidade, e um grande abraço a todos os meus amigos, aqueles que eu estou a conseguir ver aqui, como o Luís, o João, mas também o Zé Cardoso Botelho, o Zé Repito e o Jorge Rebelo de Almeida, que não estou a ver agora no ecrã, mas que seguramente estão por trás do ecrã. Eu ainda por cima tenho sempre o inconveniente, quando falo tenho sempre clientes do outro lado e portanto tenho de ser particularmente cauteloso, digamos assim, com aquilo que digo. Eu vou tentar dizer... António, desculpa, tens aí uma função que provavelmente consegues ver todos, porque nós conseguimos ver todos no ecrã. Mas não te preocupes, que eu, quanto menos mexer, mais isto funciona bem. Portanto, eu julgo que se está toda a gente a ouvir, isso é um ponto importante. Eu queria dizer duas outras coisas que são fundamentais, e a primeira é, digamos assim, a forma como vou tentar abordar, eu ter a oportunidade de abordar nestes 10 minutos as ideias fundamentais, e aquilo que eu vou fazer é procurar, digamos assim, o pragmatismo das soluções e a reflexão sobre o pragmatismo das soluções. Aliás, este conceito de pragmatismo foi aquilo que inspirou um bocadinho o novo banco em todo este processo, e, portanto, em vez de estarmos a discutir muito internamente como é que iríamos fazer as coisas, pegámos naquilo que eram as iniciativas que estavam à nossa disposição e procurámos operar todas as iniciativas que estavam à nossa disposição para as colocar ao serviço da sociedade, não com qualquer interesse, digamos assim, altruísta, mas sim porque o nosso interesse muito claro é que a sociedade sobreviva em boas condições durante um período, que é um período transitório, e é o período inicial, que no nosso cenário inicial, aliás, deveria ser um período de confinamento quase obrigatório durante 3 meses. Já estamos a rever este cenário para que ficarmos com um período de confinamento obrigatório apenas de 2 meses e, portanto, podermos olhar para uma situação com características ligeiramente diferentes a partir do 3º mês. O que isso significou foi basicamente uma coisa que o Luís, de alguma maneira, apresentou e bem. Nós tentámos apostar basicamente em colaborar continuamente com todo o tecido empresarial naquilo que eram os três grandes drivers, permitam-me a expressão, de resolução dos problemas instantâneos deste período de fecho da economia. O primeiro era layoff e emprego, portanto assegurando que de alguma maneira os cidadãos continuam a ter as suas receitas ainda que reduzidas. O segundo era o financiamento à economia através de um número de financiamento razoavelmente ajustado que permite algum buffer de liquidez às empresas, porquanto as empresas, em alguns casos, perdem muita liquidez, noutros casos não, mas basicamente utilizam financiamentos como substituto de receitas, o que tem um risco que tem que ser muito ponderado. E o terceiro, um apoio grande ao sistema de moratórias que permitisse, digamos assim,
a redução da ansiedade, dado que, de alguma maneira, por parte das empresas, podia ter uma redução das responsabilidades com os trabalhadores ao nível do layoff, da utilização do layoff, e, por outro lado, poderia ter ao nível da redução do serviço da dívida integral, quer capital, quer juros, através do sistema de moratórias, o que tiravam um pouco da ansiedade no processo. Toda a gente sabe como é que decorreu os primeiros acessos às linhas garantidas, o sistema, tal como todos os outros sistemas, fossem eles de saúde, fossem eles de transporte, não estavam preparados para dar respostas instantâneas. O que nós fizemos foi aproveitar os sistemas existentes e otimizá-los até ao limite. Nós tínhamos um sistema de 77 dias, que era o valor médio com que demorávamos entre o momento em que as pessoas faziam a solicitação de crédito e o momento em que tinham a disponibilidade desse crédito. Otimizámos o sistema numa primeira fase para 20 dias, numa segunda fase para 15, e portanto o que tentámos fazer foi utilizar esta instrumentação para assegurar o máximo de disponibilidades possíveis. Toda a gente conhece um bocadinho as críticas que estão subjacentes à utilização do sistema, toda a gente sabe também, não vou dizê-lo agora até parecia mal, o novo banco aproveitou desde logo as primeiras linhas de uma forma particularmente agressiva, e quando eu digo agressiva foi só para os seus clientes, porque o novo banco não pretende utilizar isto para não clientes, portanto só está a utilizar para os seus clientes, e neste momento tem cerca já de 330 milhões entre contratações, assinaturas imediatas e disponibilização de fundos que todos os dias crescem, ainda que a disponibilidade destes fundos para os empresários nem sempre está a ser utilizado, porque muitos deles têm buffer de liquidez suficiente para gerirem adequadamente estes buffers que eles próprios criaram. Portanto, todos os desembolsos feitos, para ter uma ideia, 25% estão em buffer, não estão a ser utilizados, e temos cerca de 50% por utilizar, isto é, completamente a zero, isto é, empresas que já têm a contratualização do seu modelo, mas que ainda não pretendem utilizar estes fundos, isso fazia parte naturalmente desta dimensão. Nós temos ao todo 620 milhões aprovados, como temos pedidos de 1.3 e temos, julgo eu, aprovações em curso de até 820, 900 milhões, julgo que estaremos, e eu nesse sentido até sou um pouco contribuinte, julgo que estamos a servir os nossos clientes sem precisar de dizer se precisamos de mais linhas ou não. E portanto eu próprio deixo isso aos meus colegas do sistema, estarei 100% solidário, mas na base dos nossos clientes nós julgo que pela forma pragmática como abordámos o assunto acabamos por poder razoavelmente servir os nossos clientes. Certamente com alguns erros, certamente com algumas ineficiências aqui e acolá. Temos aliás um sistema de reclamações regulares que vai diretamente a mim para de alguma maneira procurar encontrar essa solução, mas eu não queria estar com esta questão em cima da mesa por uma razão muito simples, porque nós queremos esta semana encerrar este processo. Porquanto eu estou como o Luís Marques Mendes, este processo é um processo que tem coisas boas e más, não partilho integralmente o modelo de que o financiamento é mau, mas tem coisas boas e más, mas no fundo, e o João aliás disse isso muito bem, que no fundo o problema disto é que quando chegarmos ao fim deste período inicial, podemos ter empresas mais endividadas quando já estavam endividadas, podemos ter cidadãos com insuficiência de fundos, mas ainda assim com alguns fundos que seriam insuficientes para a sua vida normal, e poderemos, sobretudo, ter uma grande quebra dos fluxos financeiros. Deixaram de assegurar a transacionabilidade e precisam de ser recuperados na sua transacionabilidade. Eu dou sempre um exemplo muito claro sobre isso. Eu tenho aconselhado na moratória voluntária os nossos clientes a nunca fazerem moratória de capital e juros no crédito à habitação, mas apenas de capital. A razão é muito simples, assim não capitalizam os juros, não é que os juros tenham uma relevância muito grande, sabemos hoje que os juros estão muito baixos no crédito à habitação, mas isso permite-lhes naturalmente manterem um fluxo financeiro constante e regular com a instituição financeira, que eu acho que é, do ponto de vista comportamental das pessoas. E eu acho que esse, aliás, é um dos nossos grandes desafios que vamos seguramente verificar no futuro. A bondade deste sistema, eu acho que é o facto de ele permitir gerir momentaneamente a crise, os tais 3 meses no nosso cenário central, hoje em dia nós até achamos que provavelmente será menos, com a bondade adequada de que digamos assim, esta decisão maternal teve sobre o sistema. Eu tenho dito sempre que a liquidez é sempre um problema materno. Isto é, assegura que de alguma maneira
nós garantimos ao sistema que, se ele for doseado, não cria problemas adicionais, apenas mantém os problemas que já surgem pelo facto de não haver receitas e, portanto, ser preciso gerir o sacrifício de uma forma razoavelmente adequada. Porquê é que eu digo isto? Porque é verdade, e o Luís diz, bom, mas se houvesse aqui, aliás o Luís Marcos Mendes já disse isto várias vezes, se houvesse aqui, por exemplo, uma parte a fundo perdido, seria melhor para as empresas que fariam com menos leverage, eu diria, seria pior para a dívida pública, porque assumiria definitivamente essa dívida como boa. Não nos podemos esquecer que a mãe de todos estes dramas também é o custo da dívida pública e a maneira como a dívida pública é percepcionada pelos mercados internacionais, e nós vemos como a dívida pública todos os dias derrapa nos 10 anos, mas sobretudo derrapa na inclinação dos 5 para os 10 anos, que é uma coisa que me preocupa, digamos, de veras em relação àquilo que vai ser o futuro da recuperação. E vamos chegar, como se disse, daqui a uns meses, com um nível que, se nós formos todos gestores adequados, e foi uma coisa que pedi às minhas áreas comerciais desde a primeira hora, que é: nunca tentem não dar mais dinheiro às empresas do que elas precisam para os próximos 4 ou 5 meses. Não alterem o vosso share of wallet daquilo que é posicionamento do banco em relação às empresas. Vamos tentar gerir isso, e mesmo assim, como sabem, a minha cota de mercado atingiu os 48% na primeira linha, que era a linha, aliás, de caráter geral, mas o que acontece basicamente é que, quando chegarmos ao final desta história, temos de novo um problema onde, eu costumo dizer, já não está em causa a mãe liquidez, ou pode continuar, mas começa a surgir o pai risco. E eu utilizo aqui a figura paternal um bocadinho porque é o rigor e aquilo que nós esperamos ainda dos nossos pais, um bocadinho à moda antiga, que estabelecem o rigor dos padrões dos comportamentos. E aí, deixa-me dizer, o problema vai ser, e eu agora vou dizer uma palavra que julgo que todos percebem, vai ser o convidar todas as empresas, todos os cidadãos e todo o Estado a partilhar de uma questão que, na nossa opinião, é a segunda parcela do cenário, que o Luís Marcos Mendes, com a sua interessante capacidade de classificar o que se chama abertura possível, eu chamo-lhe, do ponto de vista económico, recessão disciplinada. Porque o difícil e o que precisamos agora de tempo para falar com as nossas empresas é que nós temos de convidar as nossas empresas, e eu depois vou casar isto com o turismo, convidar as nossas empresas desde já a abrirem ao mercado de forma disciplinadamente perdedora. Isto é, nós temos que chamar pequenos comerciantes a abrirem as suas portas para venderem um a um, companhias aéreas a manterem voos com 25% da utilização durante um longo período, hotéis a estarem abertos com taxas de 25%, 30% ou 40%, um conjunto de disciplinas estruturadas que sabemos que não tornam em nenhum caso rentáveis as operações. E isso vai trazer uma novidade. Primeiro, que não é em função da procura ou da capacidade de gerar procura que nós vamos conseguir ou não conseguir tornar rentável apenas as nossas operações, mas também da própria regulação e da regulação de saúde. Isto é em função da percepção da evolução, naturalmente até à vacina, porque isto, vamos ser claros, até à vacina não será particularmente diferente, pode ser ajustado, mas não diferente, nós vamos ter que disciplinar a recessão. Isto é, temos que convidar os nossos clientes na banca e apoiá-los consistentemente a perderem dinheiro para estarem no mercado. E isso é uma novidade naquilo que é os nossos desafios de gestão. E por isso esta recessão disciplinada é neste momento o assunto que me preocupa. Com o devido respeito, eu, graças a Deus, já passei o problema central de dar liquidez ao sistema, de assegurar o suporte ao layoff dos meus clientes, através de linhas específicas também para o efeito, e de assegurar, digamos assim, modelos de moratórias adequados. Eu já estou na fase em que o que preciso neste momento é conversar quase caso a caso e detalhe para como é que vai ser a recuperação em perda que vai ser solicitada a grande parte dos setores. E como não tenho muito tempo, também queria refletir isto para o turismo. É que a nossa análise é que, curiosamente, o turismo é das atividades, primeiro, que é mais imprevisível do ponto de vista de recuperação, ao contrário de toda a gente, eu não tenho certezas muito específicas nem sobre o turismo, nem sobre o real estate,
e digo-o porque nós estudámos quase todas as crises do século, ou julgo que todas as crises do século, dividimos-las em crises de evento, crises cíclicas e crises estruturais, e descobrimos que os eventos que aparentemente dariam crises cíclicas não o deram, e um exemplo claro que toda a gente hoje fala é naturalmente do 11/9, que deveria ter trazido, digamos assim, uma quebra total na mobilidade da aviação e que acabou por ser recuperada de uma forma extraordinariamente rápida, mas não dando exemplos muito concretos sobre isso, porque há muitos exemplos também de sentido inverso. A verdade é que o turismo tem algo absolutamente notável, que é uma grande dependência de ativos, e esses ativos são ativos inatacáveis, isto é, estes ativos preservam-se no sistema, enquanto que outros ativos degradam-se de uma forma clara. Nós, por exemplo, uma das áreas que temos com maior redução neste momento é a venda de automóveis, ou a reparação de automóveis, ou a utilização de venda de automóveis em segunda mão, o que é uma coisa que, por exemplo, cria uma degradação, obviamente, do produto de uma forma extraordinariamente rápida. No caso do turismo, pelo contrário, o ativo é extraordinariamente estável e duradouro. E, portanto, nós temos um setor muito poderoso, que é o setor do alojamento e, em parcelas do serviço, que está instalado e que tem essa capacidade. Onde é que o problema morre? O problema morre porque isto tudo seria muito ter, digamos assim, uma sustentação para o futuro, mas morre num outro problema, que é o sítio onde está tudo a quebrar, é a mobilidade. E a mobilidade, essa sim, parece ser o setor, ou parece ser o fator que mais tem tido perda do ponto de vista estratégico. Nós estamos com uma perda, neste momento, ainda que ligeiramente recuperada, de 77% global da mobilidade. A nossa inteligência artificial interna está-nos a dizer que estamos com uma perda superior a 80% em chamadas mobilidades coletivas. Mobilidades funcionais, estamos com perdas superiores a 58%, quando são mobilidades funcionais, a mobilidade para o emprego, mobilidade para o supermercado, e mesmo as mobilidades muito específicas, como seja a mobilidade das farmácias, dos supermercados, está com uma quebra de 46%. Curiosamente, as únicas mobilidades que estão a ter uma redução menor são as mobilidades de caráter residencial, e portanto essas aí têm mesmo assim quebras à roda dos 30%. E portanto, há uma espécie de dimensão adicional de desafio do futuro do turismo, que é como é que nós casamos ativos de extraordinária qualidade e de permanente valor com aquilo que são dificuldades de mobilidade que importa colocar nestas circunstâncias ao serviço do turismo. E como é que o fazemos? Sabendo que aparentemente poderemos perder dinheiro durante algum tempo enquanto estivermos nesta recessão disciplinada. E aí, naturalmente, vamos ter que falar de mobilidades de proximidade, vamos falar de turismo interno mais do que turismo externo, vamos ter que falar mais de Ibéria do que provavelmente de grandes trajetos de aviação, vamos ter que trabalhar, se calhar, muito mais em proximidade automóvel curta do que em proximidade de cruzeiros longos, vamos ter que, no fundo, fazer um debate acérrimo sobre o que é que acontecerá do ponto de vista dos comportamentos, que de alguma maneira vai trazer ou não possibilidade de recuperarmos um pouco deste modelo. E vai também ser possível ser criativo o suficiente, e teremos todo o gosto em trabalhar com muita gente nesse sentido, de conseguir fazer antecipação de receitas, porque se tivermos a certeza que a crise é apenas uma crise de tempo, e de tempo limitado, a antecipação de receitas por conta de serviços futuros, que é algo que todos nós trabalhamos de uma forma muito pouco tolerante, possa ser, digamos assim, uma forma diferente de virmos a ajustar o nosso tipo de procura. E por isso o que eu queria dizer era basicamente isto do ponto de vista das nossas múltiplas preocupações. O setor do turismo é um setor muito afetado desde já, foi muito afetado e nós vemos desde já, porque é dos setores que está a ter perdas já do ponto de vista das empresas que deixaram de operar, ou deixaram de operar que já têm algum significado, ainda não é o significado dos dois dígitos, mas ainda é um significado já com, pelo menos com visibilidade gráfica. Temos também aquelas que estão encerradas temporariamente, que essas sim se alargaram de forma muito significativa. Tivemos 18% de operadores turísticos a não pagar salários, tivemos 14% das empresas de eventos a deixar de pagar salários, portanto nem sequer estamos a fazer layoff, estamos a falar de março,
mas também temos outros setores, como por exemplo o setor da restauração com comportamento ligeiramente melhor e o setor do lodging a ter reduções de 8% apenas das empresas que deixaram de pagar salários. Claro que o mês de abril vai ser um mês nitidamente pior do ponto de vista de resultados, mas estes elementos determinantes começam-nos a dar uma ideia onde é que estão os principais riscos para trabalhar neste setor. Mas volto a repetir, é um setor que merece uma análise, como todos os setores, ligado a ele, em que o sistema bancário vai ter que se setorizar nas respostas, não há respostas idênticas para todos os setores de atividade após esta crise, onde há o valor dos ativos como um elemento determinante e importante, mas por outro lado há também este enorme desafio do ponto de vista da mobilidade que vai ser endereçado e que vai ter que ser resolvido. Onde é que eu acho que é fundamental? É que fazer uma recessão disciplinada obriga a um enorme consenso da sociedade portuguesa em relação a um conjunto de modelos que a sirva. E esse esforço e esse consenso passa por reduzirmos o nosso capital de queixa, que todos teremos, e por aumentar a nossa capacidade de trabalharmos, de ouvirmos, de explicarmos e, sobretudo, de sermos esclarecidos. E por isso é isso que eu vou ficar aqui, é ser esclarecido, porque seguramente com tantos empresários do setor turístico, e muitos deles meus clientes do setor imobiliário, vou ter a oportunidade de ouvir, e isso é um ponto importante, porque o encontro de soluções vai ter que ser o encontro das soluções originais para dar resposta a este desafio. António, muito obrigado pela tua intervenção. Realmente esta questão da recessão disciplinada é algo que é importante e que todos nós sentimos e percebemos perfeitamente. Nada se vai recuperar um dia para o outro e com certeza que é preciso ver como é que vão estar as entidades a funcionar com níveis de ocupação tão baixos e a ter umas perdas consecutivas. Enfim, é uma questão que todos nós, e sobretudo o Dr. Jorge Vila Almeida, que fará agora essa intervenção, que eu lhe agradeço, poderá explicar e de forma como é que está a ver, se estão os hotéis fechados, de forma é que pensa abrir. Obviamente a questão da saúde pública, como muito bem disseste, vai ser uma das questões importantes para o futuro. Eu acho que a própria Comunidade Europeia irá, de certa maneira, ditar algumas normas da parte de convivência, de compartilhação de espaço, partilha de espaço, mesmo os escritórios e algumas outras, enfim, situações que nós vamos também numa outra conferência de debater esse tema. Jorge, eu gostava então de pedir a tua colaboração nesta tua observação em relação enfim, à situação que vivemos e como é que estás a ultrapassar isso e de que forma é que tu pensas que será desenvolvido e com que é que contarás, não é, para que isso aconteça. Meus amigos, considerem-se todos cumprimentados com este distanciamento social a que somos obrigados. Quanto mais a gente fala neste tema, mais se preocupa fortemente, porque de facto a situação não é desesperada, mas a coisa aqui está preta, como diz a canção brasileira. Eu ia talvez, para nós começarmos por ter uma noção de que é que estamos a falar, comparar com a última crise que tivemos há 10 anos atrás. Porque é sempre, nós nunca paramos de ter experiências novas. Há 10 anos atrás caiu-nos em cima uma crise não totalmente inesperada, mas com uma dimensão que foi muito superior àquela que nós próprios esperávamos, mas que tinha algumas características que a diferenciam de hoje. O Estado na altura estava com as contas públicas completamente desestabilizadas, hoje está melhor. A banca na altura estava com uma situação de descompensação total e hoje está melhor, embora não esteja bem, mas estará com certeza melhor do que estava. Aliás, até já há gente preocupada que a banca tenha lucros e ninguém pensa que se calhar a banca também, tal como as boas empresas deste país, podem, pela primeira vez na vida, na sua história de vida, ter prejuízos sérios. Porque a realidade é esta. A crise daqui a uns anos não foi tão profunda como esta. Nós tivemos, na época, antecipámos logo com alguma brevidade um conjunto de medidas para nos adequarmos à nova realidade, que foi uma quebra generalizada de 50%. A crise foi demorada, porque ela começou em 2009, ainda não com grande profundidade, mas com
uma extensão até 2013, nós começámos a ter alguma recuperação apenas em 2014. Há logo uma primeira nota, é que na altura o turismo foi o motor da recuperação económica e hoje, como um de vocês já disse há pouco, não vai ser, provavelmente vai ser um dos setores que terá muita dificuldade em recuperar. Ou não, poderá acontecer aqui ainda um milagre, que é com a ciência toda do mundo concentrada na busca de um remédio ou de uma vacina para este problema, naturalmente que poderá acontecer alguma coisa e isso, por um lado, era bom, porque resolveria muito mais rapidamente o problema, mas temos que estar preparados para que isso não aconteça, porque, enfim, quando a gente ouve falar as pessoas da saúde, ficamos extremamente preocupados porque todos eles estão com uma perspectiva extremamente pessimista. A outra nota muito importante é que, na altura, quem nos ajudou a manter um nível de ocupação boa foi o mercado interno. A Vila Galé teve sempre uma forte ligação com o mercado nacional e com os portugueses, e por isso aconteceu que foi esse mercado que nos ajudou muito a manter. Só que também temos que notar uma coisa, a oferta hoteleira de há 10 anos era menos de metade da que hoje existe e ainda com outra característica, não havia com esta dimensão um alojamento local que efetivamente também conta para a oferta hoteleira e com um papel que até foi positivo, ao contrário de muita gente, eu sempre achei que o alojamento local gerou emprego, criou riqueza para o país, permitiu recuperar património histórico da cidade. E, enfim, não é um negócio competitivo com o da hotelaria, porque eu acho que, naturalmente, nos tira clientes, mas é um negócio que é importante e trouxe receitas e trouxe dinamismo ao país e melhoria até para o nosso cliente andar a passear pelas cidades e ver prédios recuperados em ruas que antigamente estavam completamente recuperadas. Mas, portanto, dizia eu que hoje nós temos 27 milhões de turistas que ocupavam muita cama, portanto temos muita cama, porque nós não tínhamos capacidade plena de ocupação e, portanto, havia de facto muito mais camas ainda do que as necessárias para esses 27 milhões de turistas. E hoje, o mercado interno, que é o único com que vamos poder contar com o mínimo de segurança, não tem capacidade, como é óbvio, nem vale a pena fazer contas para ver que é manifestamente insuficiente. Mas ainda tem outra característica, quer se queira, quer não, as pessoas neste país, não vamos falar de um número de gente que já não recebeu salário em março, até neste nosso setor houve muito restaurante e até algumas unidades hoteleiras que já não pagaram. Em abril foi tudo para layoff. O layoff dá uma machadada nas pessoas, enfim, 1/3 da remuneração vai à vida e, portanto, gente que não tem salários muito maravilhosos, obviamente que já fica numa situação extremamente difícil. E, portanto, ainda que tenham um grande desejo de ir de férias, muitos deles vão ter limitações a ir de férias. Agora, se formos falar ao setor do pequeno comércio, que era uma boa parte dos clientes até da nossa hotelaria, gente que não vai ter condições para viajar, porque se tem um estabelecimento fechado, não ganha. E hoje é esse o problema que nós temos em cima da mesa. Eu não vou uma reflexão mais profunda, mas vou-me limitar a dar um salto para o problema que temos em cima da mesa. Nós temos hoje um problema de saúde que é grave sobretudo porque tem uma parte de incerteza tremenda, ninguém sabe ao certo qual é a natureza deste vírus, ninguém sabe, ninguém o conhece bem ainda, nenhum país do mundo estava preparado, nós aqui não estávamos minimamente preparados para receber este vírus, mas também nós temos tido uma situação que o governo, com serenidade e bom senso, tem sabido gerir bem esta situação. Eu acho que até tem superado algumas expectativas que, perante uma crise tão profunda e um pânico generalizado que se instalou na sociedade portuguesa, o governo tem sido uma mensagem de
O Governo e o Presidente da República têm tido uma imagem de serenidade, tranquilidade e de demonstrar que têm algum controle da situação, o que é muito importante, porque o problema disto tudo, da nossa atividade turística, resume-se a uma palavra, como já há bocadinho o Luís Marcos Mendes referiu, é confiança. Confiança é fundamental, senão ninguém tem prazer em ir de férias. E nós também, atenção, nós também não tem graça nenhuma abrirmos, sobretudo nós que estamos muito na área dos resorts e das férias de lazer, abrir um hotel em que a pessoa não pode ir ao spa, não pode ir à piscina, não pode conviver, não pode falar, não pode ter animação. Tudo isto também, enfim, é a negação total da hotelaria. É evidente que nós até podemos propor programas de quarentena saudável, como tínhamos um programa pensado para aplicar no nosso hotel de Sintra, que sempre teve virado à área médica e tem um medical spa, que podíamos oferecer ali uma estadia tranquila com testes. Mas é que, olha, a principal dificuldade disto, eu aprendi isto recentemente, até na reunião que tivemos na terça-feira com o Primeiro-Ministro, ele estava informadíssimo sobre esta história dos testes, e eu aprendi qualquer coisa que, de facto, nem os testes nos ajudam. Nós aqui não estávamos a fazer testes, não era por serem bons, era por serem maus, é porque também não havia. É a mesma coisa que aquilo que eu hoje sustento, que nós, para irmos, nós temos que ir para a rua. Nós temos que regressar à vida rapidamente, porque senão podemos morrer da cura. Nós ficamos fechados em casa e vamos assistindo a uma degradação tão profunda da economia que não fica pedra sobre pedra. E se na crise de há 10 anos as empresas que tinham sustentabilidade, que não tinham um grande endividamento, que estavam relativamente seguras, como a nossa, por exemplo, nós conseguimos passar. É certo que a gente hoje, passados uns anos, é como em outras coisas na vida, a gente esquece as dores. As dores já foram amortecidas, já não nos lembramos da intensidade das dores. Mas efetivamente não foram tão volumosas, tanto que nós continuamos até em plena crise, há 10 anos, a fazer investimentos. Continuámos a construir hotéis, continuámos a fazer remodelações e fomos conseguindo gerir a coisa com parcimónia, com equilíbrio, com o pé no chão e fomos. Desta vez não, desta vez é daquelas coisas dramáticas, porque mesmo se da outra vez ao charco e os bancos tiveram que fazer aquelas habilidades que fizeram na altura de criar fundos de investimento para amortecer o impacto dessas situações, e foram muito graves, porque nós temos ainda esses fundos hoje com uma enorme quantidade de ativos hoteleiros, mas hoje mesmo, nós hoje sentimos uma fragilidade tão grande, porque efetivamente, enquanto outra vez nós perdemos 50% das receitas, como ali a do meu amigo Zé Roquete, com elasticidade, nós conseguimos adequar-nos a isso. Agora, adequar-se a uma situação de zero de receita, isso não existe. É outra coisa que eu gostaria de dizer. Eu ouço falar, eu vou recuperar daqui a 2 ou 3 anos. Permito uma expressão assim mais abregeirada, eu diria que não vamos recuperar porra nenhuma. Aquilo que a gente perde este ano, no nosso caso perdemos, o nosso resultado operacional são 65 milhões em Portugal e no Brasil, nós nunca mais vamos ver este dia da vida, porque isto não volta. O que é que acontece? Vamos tentar repor a situação que já estivemos ou próxima dessa, mas este é perdido. Há aquela expressão muito engraçada neste nosso meio hoteleiro que diz assim: quarto de hotel não vendido é pior do que o jornal do dia anterior, porque o jornal do dia anterior ainda tem outras possibilidades de aproveitamento. O quarto de hotel não vendido não tem rigorosamente aproveitamento. Agora, hoje há uma tese em cima da mesa tremenda. Há uns que dizem vai tudo para a rua com irresponsabilidade, com leviandade e sem medirem bem as consequências. E do outro lado, há outros que são extremamente cautelosos, que estão em pânico e têm medo de pôr o pé fora da porta. Eu acho que no meio, como sempre em tudo na vida, no meio é que está a virtude. E a virtude, o que é que nos diz a nós? Não irresponsavelmente, vamos ter que fazer uma abertura suave, uma abertura controlada,
Vamos ter que usar máscaras. Eu ando a dizer isto das máscaras, até já dei várias entrevistas em que falo nas máscaras, porque a gente efetivamente esqueceu-se de um pormenor, não havia máscaras no mercado. Mas podíamos ter tido a ideia de fazer aquilo que a Vila Galé fez para o nosso pessoal. Nós temos máscaras, até com uma propagandazinha à Vila Galé, natural. E é melhor ter, eu não tenho nem dúvidas, tudo aquilo que eu tenho a falar com amigos meus médicos, aquela máscara com duplo pano, é ótima, funciona. Não é para usar todos os dias, não lavar, não, aquilo tem que ser lavado, funciona 4 horas, ao fim de 4 horas põe-se para lavar, tem outra para substituir, e depois à noite em casa se calhar não precisa de máscara. Mas máscara é fundamental. Já quanto às luvas, só para determinadas atividades como nós já tínhamos. Agora, para reabrirmos e para irmos à luta com estas medidas todas e tentando manter um princípio sagrado que é assim. A hotelaria até não é alojamento local. A hotelaria é animação, é música ao vivo, é restauração, é gastronomia, é um bar, é experiências, enfim, é um conjunto de atividades. Olha, em alguns hotéis, como sabem, nós temos ópera, às sextas e aos sábados, no Palácio dos Arcos temos poesia, que eu por acaso aproveito para os convidar todos para assistirem, como desta vez não é possível fazer a nossa habitual sessão de poesia às sextas-feiras às 9h30 da noite, mas podem ver no Instagram e no Facebook da Vila Galé, ver uma série de amigos nossos, o João Soares, o Luís Filipe Castro Mendes, meus colegas de curso, e que vão participar, como o José Martins, o João Reis, a Maria João Luís, vamos ter uma série de gente a dizer poesia. Eu também vou dizer, embora ande rouco e com dificuldades de fala, mas também vou dizer umas poesias, portanto amanhã às 9h30 podem assistir. Porque a última coisa que a gente pode perder, e deixem-me passar esta mensagem que é a minha, é que não podemos perder a expectativa de que há vida para além desta crise. Nós temos que superar isto, nós temos que fazer coisas. Há uma coisa que o António Ramalho disse que eu acho que é extremamente preocupante e que isso pode acontecer, que é nós estarmos a abrir hotéis para perder mais ainda. Mas eu acho que aí faz parte também da nossa função social. Eu sempre acreditei muito que as empresas têm uma função social e nós, se isso for importante para o país, e eu penso que é, indiscutivelmente, é preciso dar sinais de vitalidade, é preciso dar sinais de acreditar, para se retomar a confiança coletiva, e nós temos que dar esses sinais. Como também eu acho que hoje há algumas coisas que vale a pena refletir. O João Vieira Pereira falou há bocadinho numa coisa que eu acho que é um tema para pôr novamente em cima da mesa. Eu próprio era defensor da solução do Montijo há 10 anos atrás, e agora deixei de ser depois, voltei agora a dizer assim, se é a única solução que temos a curto prazo, se calhar vale a pena pô-la em cima da mesa e apostar nessa, mas hoje que vamos seguramente ter alguma folga, porque isto desta vez, por muito que eu gostasse, e eu sou otimista, reparem, porque continuo sempre a acreditar nas coisas e a procurar ver o lado mais positivo da vida, mas penso que vai ser difícil esta retoma. No entanto, eu tenho um plano de abertura para abrir, não todos, mas abrir alguns hotéis para 11 de junho. O governo não proibiu, não mandou encerrar os hotéis. Nós fechámos por uma razão muito simples, deixámos de ter clientes. Aliás, nós dos 37 hotéis que temos 5 abertos, Porto, temos um no Porto, um em Coimbra, um em Lisboa, um em Évora e um em Santa Cruz da Madeira, que também era melhor estarem fechados se fosse numa perspectiva estritamente económica. Mas como nós também acreditamos na tal função social das empresas, nós temos que os ter abertos. Receber, em vez de pagamento, elogios extraordinários de pessoas que passaram pelos nossos hotéis neste período. Ainda hoje recebi aqui de manhã uma carta de uma médica, ficaram agradecidos porque, de facto, nós não fizemos aquilo ainda por cima, porque é sempre aquilo que eu entendo na vida, não fizemos com o ar de frete. Mas voltando ao que interessa, eu hoje acho que
há muitas incógnitas no horizonte. Eu hoje li a notícia de que a Ryanair, que se diz for com uma está a voar. Porque, obviamente, que nós temos que ver... Porquê? Porque o custo da Ryanair, se tiver 1/3, ou 2/3, ou 50%, a rentabilidade é completamente diferente. E, por isso, não sei se a conta fecha. Porque hoje, mais uma vez, vai-se-nos colocar um desafio que é este. As pessoas vão querer grandes reduções de preço. As pessoas acham que, por força desta crise, vão ter necessidade de ter um preço mais acessível. Eu, internamente, e aqui o meu filho tem o administrador com a responsabilidade da área comercial, temos a ideia de que demoramos tantos anos a conquistar este precinho que efetivamente não podemos perder de um dia para o outro, e por isso eu prefiro, numa fase transitória, criar um pacote, e é isso que eu recomendo às empresas, que não vai adiantar grande coisa. Outra coisa é eu pensar, como estou a pensar fazer, lançarmos soluções de pagamento em prestações, que facilitam um bocadinho a vida às pessoas, mas o preço ainda está lá. Até porque nós também, o desafio neste momento, ainda na reunião que tivemos na terça-feira com o Primeiro-Ministro, aconteceu uma situação que é esta, pois se os hotéis forem trabalhar voluntária ou por força das circunstâncias com 50% de ocupação, e se o preço baixa, enfim, mais vale, já estou, como dizia aquele provérbio popular que eu gosto muito, que é para pouca saúde, mais vale nenhuma. No entanto, volto a dizer, abrir alguns hotéis é importante, é preciso passar ao mercado. Aí falou-se em determinada altura de uma coisa que é as empresas que não tinham grandes dificuldades financeiras e não tinham abusado no recurso ao crédito. Desta vez eu até acho que a situação é menos grave do que na crise de há 10 anos, em que havia uma percentagem muito grande de empresas sobreendividadas, pior do que é hoje. Agora, eu também já ouvi um comentário que me pareceu um bocado disparatado, até foi o meu amigo António Saraiva que o fez, que foi vir dizer, no setor do turismo deslumbraram-se, começaram para ali a crescer espoderadamente, excessivamente, e eu acho que não foi isso que aconteceu. Aliás, eu diria uma coisa, se os outros setores de atividade deste país tivessem crescido ao ritmo que o turismo cresceu, nós estávamos um país de arrasar, porque efetivamente se os outros setores todos de atividade, e o turismo puxa, porque o turismo, se não estiver a funcionar, há um conjunto muito alargado de outros setores que vão sentir-se. O setor alimentar, nós compramos imensos produtos, mas de facto a nossa atividade hoteleira mexe praticamente com tudo. A recuperação ser rápida ou não ser rápida vai depender de nós ensaiarmos. Agora é assim, não é com medidas muito rígidas que a gente lá vai, nós vamos ter que tatear, vamos ter que apalpar a situação dia a dia, vamos mais do que nunca ter que fazer uma navegação à vista, ter cenários, planos A, B, C, para conseguirmos ir gerindo os barcos. E eu não sei se ao meu tempo já está, eu não tenho aqui nada à frente. E como eu Jorge, pode falar, Jorge, pode falar, que é bastante interessante o momento que eu... O que é que eu ia dizer? Hoje, nós aconteceu-nos uma coisa que pela primeira vez da vida em 33 anos de empresa, em que nós fomos pedir financiamento, e não temos, felizmente, dificuldade de acesso ao crédito, porque também temos garantias, também temos solidez financeira, mas, atenção, fomos buscar dinheiro, não para novos investimentos, como anteriormente, noutras ocasiões, iam gerar retorno, agora estamos apenas a pedir financiamentos para aguentar o barco. É certo também que nós tínhamos acabado de abrir em março 2 hotéis, que é a ironia, abrimos em Alter do Chão a 13 de março e abriu no dia 13 e no dia 15 fechou, porque efetivamente a situação começou-se a complicar. Abrimos também no interior profundo, na Serra da Estrela, Manteigas, que também está aberto e pronto à espera de
de poder funcionar. Estávamos a fazer mais um hotel no Douro, que é o Douro Vineyards, todos na convicção de que tudo isso, e ainda por cima nós estávamos a fazer uma aposta, eu perdoem-me a imodéstia, mas que era também uma aposta de responsabilidade social, porque eu acredito que era mais fácil para nós, com a nossa experiência, a nossa capacidade, fazer mais hotéis em lugares onde já existe uma oferta muito alargada, e nós fomos apostar em fazer Elvas, fazer Alter do Chão, que é lá bem no interior do país. É evidente que eu brinco com aqueles que falam muito no interior profundo, e eu digo, como é que é possível falar em interior profundo? Nós estamos em Beja. Em Beja estamos a 1h30 de Lisboa. Se por acaso não se desse o azar de nos faltar a ferrovia e de nos faltar uma autoestrada, num país que tem tanta autoestrada, faltam há pouco, um de vocês disse, eu acho que foi o João Vieira Pereira que falou que há falta de alguma, nós temos que apostar, e por acaso estava até em cima da mesa o governo a apontar baterias para apostar no transporte ferroviário, porque obviamente se nós temos um prazer tremendo nesta crise, alguns prazerzinhos a gente tem que ter, um deles é que a poluição baixou muito, e se calhar nós temos que reconhecer que o transporte ferroviário é menos poluente. Até o rodoviário, se nós neste país fizéssemos uma coisa que temos sido um bocado tímidos a apostar na mobilidade elétrica e nas energias alternativas, eu acho que esse vai ser o nosso caminho. Vai ser o caminho de não deixar crescer muitas grandes cidades. Expresso, eu referi isto, nós hoje devemos apostar e reconhecer que temos que harmonizar mais o país, não por ajuda só ao interior, podia ser por coesão social, podia ser por solidariedade, mas não, porque há lá negócio, e para o litoral é melhor se isto ficar mais distribuído, harmoniosamente no país. Outra questão também que eu acho que é pertinente é que, na realidade, enfim, eu vejo a proatividade que nós, que as empresas também portuguesas têm, não é? Na realidade, o que tu estás a dizer não é só dormidas que com o hotel, ou com a hotelaria, ou turismo diz respeito, mas é exatamente a convivência que o próprio provoca e ao desenvolvimento que provoca em todo o mercado envolvente ao mesmo. Eu realmente acho interessante a questão do pacote, a questão dos preços, a questão de preços também acho que é nós conseguimos chegar ao nível que conseguimos chegar e à qualidade que nós temos que dar aos nossos clientes, que cada vez são mais exigentes. Também estou de acordo em que, na realidade, os preços deviam se manter. Temos que ver, mas em termos de, enfim, de mercado, livre mercado como nós estamos, o que é que vai acontecer com as outras redes hoteleiras e de que forma é que vão combater todos ou em igualdade ou, em certa forma, a perceberem onde é que cada um está para que não volte a tempos de, enfim, 2011 ou 2010, onde estava anteriormente e com situações bastante mais piores, não é, para o mercado. Mas, Pedro, eu acho que o setor do turismo em geral e o da hotelaria em particular está muito consciente. O setor profissionalizou-se muito nos últimos anos. Na reunião que tivemos na terça-feira, para passar uma imagem de confiança às pessoas, nós lançarmos, através do Turismo de Portugal e com o apoio da Direção-Geral da Saúde, lançar um selo de garantia, atestando que os hotéis cumpriram um protocolo de procedimentos tendentes a assegurar, a dar garantias às pessoas, que nunca serão totais, não é? Mas também eu é assim. Nós temos 2.600 pessoas a trabalhar connosco em Portugal e no Brasil. Nós não temos um único, 3.600, enganei-me. Estava a esquecer de 1.000. Nós temos essa quantidade toda de gente, não temos um único infectado, que é uma coisa que eu me sinto satisfeitíssimo e por isso, vamos lá ver, significa isto que há muita gente que consegue andar na rua, e nós andamos na rua ainda bastante tempo. No Brasil mantivemos os hotéis abertos até mais tarde, porque lá a crise, esta pandemia chegou um bocadinho mais tarde, e não, agora ali assim só tenho medo, enquanto aqui em Portugal nós temos uma imagem tranquila, serenidade por parte de um governo que tem tido bom senso e tem procurado tomar as medidas necessárias na perspectiva da saúde. E da parte da população também. E da parte da população isso é extraordinário.
aliás, como também um Serviço Nacional de Saúde com imensas carências, porque muita gente também atacava loucamente o Serviço Nacional de Saúde, nós temos que reconhecer que com essas carências tem prestado um serviço extraordinário e é justo que nós façamos aqui um reconhecimento público disso, como aliás tem sido feito e eu acho que é importante. Mas enfim, eu acho que há vida para além da... Temos que ser positivos e temos que ter uma posição positiva e vamos com cuidados com todas as caudelas. É evidente que aquilo que eu estou a dizer, que gostaria de abrir com pompa e circunstância alguns hotéis, talvez aqueles que têm áreas verdes mais amplas, para fazer uns programas de exterior engraçados, mas tudo isto pode sair furado, vamos ter que assistir à evolução disto. Mas temos que acompanhar e temos que fazer esforços, temos que acompanhar e fazer um esforço para que isso possa desenvolver e que possa realmente haver uma coisa. Pedro, era muito importante que a gente metesse a cabeça nisto. Todos nós temos que voltar à vida, todos nós temos que continuar a fazer coisas, não podemos ficar parados, porque aí é que é pior. Até porque é assim, estas dificuldades, nós falamos na saúde, falamos na economia. Mas este problema é de uma gravidade tremenda. Eu até já tenho dito aqui internamente, nós começámos a fazer take-away nos 5 hotéis que temos abertos. Take-away, disponibilizamos mercearias. Porquê? Para ganhar alguma fortuna? Não, mas porque mantemos a nossa gente ativa, com a cabeça a funcionar, e isto também é uma terapia extremamente importante, é nós mantermos esta perspectiva de que não morremos. Eu tenho utilizado muito a expressão de regressar à vida, porque eu acho que de facto o termo é este. Houve aqui assim, parece que uma paragem, houve aqui E a economia, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia recupera rápido. Se isto for muito rápido, também este período de pandemia. Se a pandemia estancar, se ela for prolongada no tempo, eu devo dizer, e se nós não nos habituarmos a conviver com o vírus, eu digo por graça que ao longo da minha vida tenho encontrado convivências muito mais agradáveis do que propriamente este vírus, que nem tenho bem noção das formas dele, mas que parece assim uma coisa muito pouco atraente. Mas nós temos que nos habituar a conviver com ele e temos que ir para a rua. E eu vou-me calar porque senão monopolizo isto. Acho que a tua posição foi sempre bastante positiva e é exatamente isso que eu também sinto e aquilo que eu também acho que devemos fazer é sairmos, começamos a gerir, não sei se é confinados de forma que a gente poderá desenvolver, não sei se é fazendo tal prova de imunidade ou não, mas enfim, mas a verdade é que a vida continua e senão a economia morre e como tu dizes bem, não morremos da doença, morremos da cura. Eu ia deixar ao Zé... Desculpa só interromper-te, por uma razão, nós temos muita coisa boa para oferecer aos turistas. Temos muita coisa, nós temos um país em que o setor do turismo evoluiu muito, está muito profissional. Eu no outro dia, quando fui àqueles prémios do Boa Cama, Boa Mesa, eu fiquei impressionado por ver um conjunto enorme de unidades com grande qualidade. Até fiquei comovido porque o país, nestes últimos 10 anos, é um grande salto. Grande salto. E por isso temos muito para oferecer aqui para oferecer aos turistas. Vamos continuar a ser um país extremamente atrativo. E até, como um de vocês falou há pouco, é de ressaltar o aspecto de segurança, pois nós não só tínhamos a segurança física das pessoas em termos de assalto, ou em termos de periculosidade do país, que é baixo, muito baixo, estamos em terceiro lugar no ranking mundial, mas agora até nesta perspectiva da saúde, tivemos um posicionamento muito equilibrado. Muito satisfatório. E muito satisfatório, portanto, somos muito obedientes. Ficar satisfeitos com isso. Somos muito obedientes. Obrigado Jorge pela tua intervenção. Desculpa hoje os outros intervenientes, mas eu tinha dito que a partir das 4h30 estava impedido, já tenho aqui outras coisas, portanto peço imensa desculpa. Está bem, António, não te preocupes. Mas ouvi muita gente ainda, portanto foi muito útil. Está bem, obrigado pela tua participação, António. José, ia-te deixar então agora para dares uma opinião em relação ao Pestana, o que é que o Pestana está a fazer, ou como é que tu vês também o desenvolvimento, obviamente que isto é uma situação que não acontece única e exclusivamente em Portugal,
o Postana tendo hotéis em todo o mundo e abrindo muito recentemente o primeiro hotel em Nova Iorque, daquilo que eu tive conhecimento. Enfim, era para saber como é que vocês estão a lidar com a situação e qual é que é o teu ponto de vista. Muito bem, bom, vou tentar ser rápido. Vamos lá ver, eu acho que existe. Mas algumas notas prévias. Eu acho que eu sou completamente contra aquelas pessoas que acham que vai mudar tudo. Eu não acho que vai mudar tudo. Claro que algumas coisas vão mudar, já estão a mudar e é inevitável, mas aquela ideia de que agora por causa disto vai mudar tudo, acho que é um erro. E acho que é uma simplificação e acho que é uma simplificação preguiçosa. O que é importante é perceber o que é que vai mudar, não é simplesmente achar que vai mudar tudo, como se de repente isto fosse um tsunami que mudasse a regra das coisas todas. Acho que não faz sentido nenhum. É muito importante distinguirmos antes da vacina e depois da vacina. Portanto, até à vacina vamos ver a incerteza, como disse o Luís Marques Mendes, depois da vacina vamos entrar noutra etapa completamente diferente e acho que também temos que distinguir isso. Mas também é importante ter aqui uma nota positiva porque esta crise acontece num contexto completamente diferente de todas as outras, não é? Temos, no caso da saúde pública, a comunidade científica mobilizada como nunca esteve, temos os governos de todos os países focados, penso eu, como nunca estiveram, temos o sistema financeiro preparado como não estava de forma alguma na última crise e temos o custo de capital mais barato da história, enfim, pelo menos da história que eu me lembro, julgo que da história que todos nos lembramos aqui. Desafios no curto prazo, sem dúvida o primeiro é o da confiança, acho que é o grande desafio, é esse o da confiança. Acho que Portugal vai ter um desafio de credibilidade do destino, mas até está particularmente bem colocado nesse aspecto. E julgo que em seguida os desafios que as empresas hoteleiras já estão a enfrentar agora é das medidas de reabertura e prepararem-se para a reabertura, provavelmente a partir de junho, gradualmente, faseadamente, regionalmente, por etapas, enfim, cada um saberá do seu plano. Eu julgo que no médio e longo prazo, isso é que importa pensar, o grande desafio vai ser o desafio do transporte aéreo. Acho que esse é que é o grande, talvez a maior incógnita que nós temos hoje no setor. Como sabem, o setor do turismo cresceu no mundo em função do transporte barato. Não estou a falar das low cost, estou a falar do transporte aéreo barato. Portanto, isso é que fez a explosão do turismo no mundo, no modelo que nós conhecemos hoje. E isto está em causa um pouco, não é? Portanto, com esta indefinição e incerteza no setor aéreo, eu acho que aí daí é que podem vir grandes desafios, talvez o maior ponto de interrogação. Acho que também é muito importante termos uma noção da interdependência, quer dizer, nós podemos, como país, estar preparados e a coisa até correu bem aqui do ponto de vista do controle da epidemia, mas os nossos clientes não estão, não é? Portanto, estamos longe de ter os clientes ingleses preparados para virem para Portugal, independentemente de Portugal ter o selo de qualidade e do meu hotel estar preparado. Portanto, esta interdependência, acho que é preciso ter esta visão global. Alguns dados acho que são importantes também para começarmos a fazer planos, que é a TAP aparentemente começa a pensar a ativar alguns voos a partir de meados de maio, temos as low cost já a tentarem perceber como é que vai ser possível também a partir dessa altura planear os seus voos, com que regras. No entanto, temos que ter a noção também que, por exemplo, estava a ler uma entrevista hoje do CEO da Delta que acha que o transporte aéreo vai demorar 3 anos a atingir o patamar em que estava no ano passado. Portanto, este é o panorama. Se o transporte aéreo funciona no turismo. O Grupo Postana, curiosamente, este ano era o ano em que íamos abrir mais hotéis da nossa história. Portanto, abrimos há pouco o 100º hotel. Portanto, isto não deixa de ser um pouco irónico, não é? E portanto, em 20 países em que estamos... Foi o Nova Iorque, Zé, foi o Nova Iorque, o 100º foi Nova Iorque? Foi. Em 20 países onde estamos, hotéis, estamos a ver realidades muito diferentes e isso é o que nós acreditamos que vai ser uma recuperação completamente diferente, mesmo dentro da Europa, enfim, e portanto não podemos ter apenas o olhar sobre Portugal. O que isto nos leva, obviamente, a pensar é a enorme prudência nas decisões de investimento, mais uma reestruturação, é inevitável, vivemos de reestruturação em reestruturação, mas enfim, o Grupo Postana chegou bastante forte à crise, mais forte do que nunca, e provavelmente uma crise que nos vai perturbar de uma forma estrutural. Em relação ao futuro, eu acho que é importante termos a noção que, provavelmente nos Estados Unidos, da mesma forma, como há pouco o João Vieira Pereira dizia,
o número de desempregados cresceu em flecha, também não tínhamos dúvidas. Os Estados Unidos sempre foram o primeiro país a sair das crises. Mergulha mais depressa, mais fundo, mas também sai mais depressa. A Europa mergulha mais devagar, mas também provavelmente vai sair mais devagar e a várias velocidades. Eu julgo que o que vai faltar na Europa é, esperemos que a reunião de hoje corra bem, penso que ainda não vai ser hoje que irá ficar decidido, mas é uma grande criatividade ao nível da política monetária. Nós estávamos todos a dizer, vários artigos em todos os jornais de economia, o Financial Times ou o Economist, a dizer que a política monetária tinha chegado ao seu fim e que agora era a política fiscal. Eu penso que a política monetária vai ter aqui desafios de grande criatividade nos próximos tempos. Em termos de, só aqui tocar um ponto em relação a Portugal, eu não estou de acordo com a visão que foi dada aqui em relação ao tema do aeroporto. Acho que nós em Portugal somos especialistas por tudo e por nada em rever planos e em pôr em causa tudo. Talvez é por isso que somos bons a improvisar e somos flexíveis, mas depois somos muito maus em manter planos de médio e longo prazo. Estou a falar obviamente do aeroporto de Montijo. Acho sim que é uma ótima altura para se pensar no tema dos comboios, do TGV. Acho que realmente enfim, mostra como é que isto, de facto, se estivesse já feito, daria certamente um contributo importante. Por isso vamos ter certamente no setor do turismo uma recuperação lenta, mas é bom termos a noção que o setor do turismo é um dos setores mais resilientes que temos. Foi assim em todas as últimas crises. Eu penso que a crise do 11 de setembro poderia ter feito, ou nós imaginávamos que viesse a transformar de uma forma radical a forma como nós íamos viajar, e de facto mudou de uma forma radical os procedimentos de segurança, mas passados uns meses tudo voltou, não é? E portanto eu acredito que vai trazer mudanças importantíssimas ao nível das regras de segurança e higiene, digamos assim, mas penso que é um setor bastante resiliente e que vai correr bem, embora lentamente. Como conclusões, enfim, acho que é importantíssimo termos a noção de que, como é óbvio, esta não é a última crise, não é? Mais virão. Nós chegámos bastante bem preparados a esta crise e acho que o setor do turismo tem que ter essa noção também, que depois teve 5 anos de glória, portanto, quem não soube nestes 5 anos também preparar-se, é um pouco a história dos 3 porquinhos, não é? Portanto, acho que deve tirar daqui alguma lição. E, sem dúvida, eu diria que o que podemos contar é com a austeridade, acho que é inevitável. Não estou a falar de austeridade só no setor público, estou a falar de austeridade das nossas empresas e em geral, porque enfim, vamos ter mais endividamento, vamos ter mais restrições, menos procura, anda tudo a fugir da palavra austeridade, arranjem outra palavra se quiserem, mas certamente virão tempos difíceis em que será necessário apertar o cinto e, para minha tristeza, acho que uma das coisas que vai acontecer provavelmente até ao fim da minha vida ativa é que vamos ter muito mais Estado na economia e é uma pena, mas penso que é a realidade que nos espera, Pedro. Muito obrigado, Zé. Na realidade, eu também vejo que hoje em dia as crises são mais profundas, mas também se desenvolvem, ou seja, saímos dela mais rapidamente. Eu sei que tem sempre uma dor e mantém sempre essa dor, mas na verdade é que, enfim, como disse bem o Dr. Luís Marques Mendes e como falou-se também nestas reuniões, antigamente as outras sessões que houve, na verdade é que saímos delas de uma forma também mais acelerada, com mais sofrimento, por um lado, devido à dívida pública de determinados países, não é? Como foi o caso anterior. Este não é bem o mesmo caso e, portanto, não é nada que nós tenhamos feito de uma forma direta que provocou esta situação. Eu agora queria deixar também aqui com o Zé Cardoso... Deixa-me só acrescentar uma ideia rápida, uma ideia muito rápida, que acho que é muito importante, que é, estou completamente de acordo com o Jorge no que diz respeito à questão da reativação. Acho que é a hora de começar a ter coragem pôr em prática um plano, obviamente protegendo os grupos de risco, mas por um plano ambicioso de reativação, porque, enfim, se não for assim, o grande e muito mais perigoso vírus que vamos enfrentar é o do desemprego profundo e acho que esse é que é o tema que mais nos devia preocupar agora. Também me revejo com essas opiniões. Vou deixar então o Zé Cardoso Plano, enfim, através da Vanguarda, que fez um de grandes investimentos cá em Portugal, que foi exatamente a questão da comporta, tem grandes projetos. Também há aqui questões, no ponto de vista que têm um impacto financeiro, que é os Golden Visa, os entes não habituais, portanto que isso é realmente muito importante e sabemos que o Zé tem feito um grande esforço também que se
supostamente, ou que iriam haver, ou que poderão haver mesmo na realidade. Eu espero que isso também seja certamente por outro lado, porque acho que mais do que nunca neste momento precisamos fazer de que haja confiança e que haja investimento internacional em Portugal também. Zé, se puderes fazer assim a tua intervenção, agradecia. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite e boa tarde a todos. Vamos ver, o imobiliário e o setor do turismo realmente casam-se muito bem e quando um cresce, normalmente o outro também. Como fizemos a aquisição no final do ano passado, ainda estamos numa fase de preparação da infraestrutura. Na verdade, esta situação de incerteza e de crise atual não altera o nosso plano de investimento. Portanto, nós temos ainda um longo período para desenvolver a infraestrutura e depois para ter a componente residencial e hoteleira em funcionamento e, portanto, o plano que nós tínhamos traçado e que está totalmente financiado por um prazo de 8 anos, esse plano se mantém. Digamos, algumas das questões que se têm levantado ao longo destas semanas sobre o que é que isto vem a alterar, quer o produto imobiliário, quer turístico, muitas das coisas que se falam têm a ver com a distância, o tipo de produto, etc. Realmente a comporta com a dimensão que tem, estamos a falar de cerca de 1.400 hectares de área, digamos, tem uma capacidade para acomodar muito daquilo que se fala hoje, nomeadamente em termos da oferta, da distância entre famílias, do espaço para criar, por exemplo, o turismo de saúde, que é uma das áreas que nós ali iremos implementar com muito cuidado, o well-being, enfim, nas diferentes vertentes, a componente desportiva, e, portanto, a comporta, parece-nos a nós que tem todas as razões para continuar a ser um projeto viável, independentemente desta. Os nossos acionistas, o Clube Verde, está em França e nós temos vindo a falar diariamente com todas as equipas dos diferentes países e realmente uma coisa que transparece é que Portugal tem uma imagem hoje forçada. E, portanto, eu acredito que no futuro haverá cada vez mais pessoas a quererem vir viver para Portugal, não só visitar-nos enquanto turista, mas também cá viver. E isso nós temos visto, por acaso, nós fazemos, além de trabalhar com algumas agências de mediação imobiliária, fazemos vendas diretas e o que temos verificado foi em março, a partir do dia 12, 13 de março, até praticamente o final do mês, não tivemos qualquer tipo de pedido de informação, se fosse o que fosse, e a partir de então começamos a ter outra vez um número significativo de pedidos de informação e já estamos a concluir uma série de transações. Portanto, o que significa que, apesar de tudo, eu concordo em absoluto com o José Riquete, eu acho que as coisas não vão mudar assim tanto e, portanto, penso eu que será mais rápida a recuperação do que se pensa. Quando estás a falar, já diz-me o seguinte, quando estás a falar de fechar algumas operações que tens vindo a fechar operações a nível particular, ou seja, não através de fundos e desenvolvimento de alguns projetos na área de turismo ou outras áreas, ou é mais a nível particular, portanto, de certa forma, do Golden Visa ou do particular que quer comprar uma casa ou quer construir uma casa? Como é que... Sim, nós normalmente temos estado a trabalhar com 3 entidades que querem fazer 3 hotéis de luxo na comporta e esse processo continua. Estamos neste momento, e há um deles que, entretanto, já até escolheu a localização para desenvolver o seu hotel. Portanto, esse processo está encaminhado. Os outros 2 um pouco mais atrasados. Obviamente, a preocupação que as pessoas têm atualmente o foco não será exatamente o mesmo que seria há 1 mês e meio, mas de qualquer forma as coisas continuam. Nas transações que mencionei, são transações com pessoas físicas, alguns portugueses e estrangeiros, mas como são vendas em planta, obviamente o processo é mais simples, porque as pessoas estão habituadas a comprar uma coisa que ainda não existe. Eu diria que, de alguma forma, a alteração que está a haver neste momento sobre essa matéria tem um pouco a ver que as pessoas são mais cuidadosas relativamente àquilo que compram, não é? E a quem compram. Portanto, a credibilidade do produtor, neste caso, é cada vez mais importante. Mas, ainda assim, como digo, nós temos estado a ver um acréscimo muito significativo de contactos, quer de Hong Kong, de Singapura, de Taiwan, do México, que é uma novidade para nós, e dos Estados Unidos.
justamente para a comporta. Portanto, isso são fatores bastante positivos. Eu acredito que a segunda habitação vai ser uma área de crescimento e, por isso, mais uma vez, a comporta e o nosso projeto da Muda penso que está perfeitamente enquadrado naquilo que vai ser a futura procura. Em termos do cuidado de saúde, eu penso que isso é importantíssimo. Aliás, há uns cursos que nós temos estado a fazer e vamos fazer um esforço significativo para melhorar a qualidade da prestação de serviços médicos na zona da comporta. Ainda ontem oferecemos um raio-x ao Hospital Litoral Alentejano e há 2 dias à Alcácer do Sal, e vai ser feito um importante investimento, justamente porque é importante que quem queira ali residir de forma permanente ou não, ter uma qualidade de serviço médico é muito importante. E ontem fiquei muito surpreendido, a entrega do material foi por volta das 3 da tarde, e o hospital estava a funcionar com uma calma tremenda, nem parecia que estávamos no meio de uma pandemia. Quando vemos aquelas imagens de Madrid, enfim, de outras cidades pelo mundo fora, realmente não parecia estarmos no meio desta pandemia, é uma coisa que é interessante de ter visto, de se ver. Em termos de transporte, eu estou perfeitamente de acordo com o Jarquete. Acho uma asneira não pensarmos que já não vai ser necessário um novo aeroporto. Pelo contrário, eu acho que devemos aproveitar este momento para continuar com esse investimento e, eventualmente, também pensar isso, que é o de Beja, que pode ser um aeroporto interessante justamente para a comporta. Ele está lá, eu acho que o João Vieira não concorda, mas eu tenho falado com algumas companhias de aviação, nomeadamente privadas, e eles dizem justamente o contrário, e já temos bastantes clientes que o utilizam, obviamente, muito longe da sua capacidade, mas, de qualquer forma, penso que seria... Isto já dava uma outra conversa, porque na realidade os aeroportos ou não, o que eu acho é que é preciso ter também capacidade financeira para os poder fazer, não é? Estes estudos são todos... Que eu saiba, a empresa que neste momento os desenvolve é uma empresa privada e que eu saiba não tem grandes problemas de liquidez e de financiamento. E, portanto, nesse ponto de vista, se for feita uma privatização, ao menos que se aproveite esse fator que não seja ajustado a todo o investimento. Do ponto de vista do condomínio Visa e do pacote do residente não habitual, realmente a decisão que foi tomada recentemente, ela tem muito pouco a ver com dados factuais, foi, na minha perspectiva, completamente a alteração não tem qualquer tipo de fundamento do ponto de vista dos dados estatísticos. Efetivamente vemos que o Golden Visa tem muito pouco importância, digamos, no aumento do preço médio, quer de Lisboa, quer do Porto, e muito menos em determinadas áreas da região metropolitana do Porto e de Lisboa. Nós vemos, por exemplo, o Barreiro, se não me engano, fez 2 Golden Visas em 5 anos, e portanto dizer-se que o preço médio do Barreiro subiu por causa do Golden Visa é um perfeito absurdo. Portanto, eu acho que o Golden Visa pode vir a sofrer algum tipo de atualização, mas nunca ser cancelado em Lisboa e no Porto. E as alterações podem ser várias de natureza, ou aumento no preço médio, que é obrigatório para a obtenção do Golden Visa, muito para cima daquilo que é o preço médio que o português médio pode adquirir e, portanto, não teria efeito no aumento médio do preço, ou uma solução eventualmente mais interessante, que seria justamente como as pessoas que querem o Golden Visa não estão à procura de rentabilidade, é essas casas serem introduzidas no mercado, através de uma plataforma, no mercado de arrendamento de longo prazo. E esse justamente poderia ser uma solução para muitos dos problemas. Muito bem. Uma das coisas que eu também acho que é muito importante e que, enfim, falou-se de certa forma aqui, mas é, na realidade, o turismo não é só o turismo de pessoas que vêm apanhar sol, não é? O turismo também poderá ser, obviamente, desenvolvido e criado pelo mercado que havia de conferências e de, enfim, de turismo mais do ponto de vista profissional, que é bastante importante e que vamos lá ver como é que essa dinâmica vai se desenvolver no futuro. Aqui o Web Summit, por exemplo, nós alguém que falou sobre isso, realmente é um impacto, mas como o Web Summit há muitíssimas outras conferências que são feitas em Portugal, na zona do Algarve muitas também, e que são muitas empresas internacionais que vêm para o Algarve fazer essas conferências e que atraem realmente outro turismo de diferente e de qualidade também, e outro turismo diferente, a não ser o turismo praticamente de sol. Muito bem, eu acho que estamos aqui num tempo já recorde. Queria, de certa maneira, agradecer a todos a vossa participação. Não sei se alguém tem algum comentário entre o painel
que queiram pôr entre vocês. Mas caso contrário, queria agradecer não só evidentemente ao painel, como é importante para conseguir que estas pessoas todas que estiveram a assistir a estes comentários e continuam a assistir, agradecer o apoio também. Em breve iremos, como Works, iremos criar outro ciclo também com outra conferência e em breve iremos dar nota do mesmo. Meus senhores, têm alguma questão que queiram pôr? Está tudo bem. Jorge, não tens de tirar o microfone. Não se ouve. Está fechado o microfone. Jorge, não se ouve, Jorge. Tens o microfone. O microfone está desligado. Tens que ligar o microfone. Já está. Diz. Tenho o apoio. Olha, espero que a gente se reveja brevemente com mais proximidade e de preferência bebemos um copo para esquecer estas amarguras. Acho que também estou 100% de acordo. Prazer a vê-los. Mas vejo que ninguém está com... Pelo menos é uma vantagem, não está ninguém com cara de crise. Exatamente. Não. Nós já estamos... Jorge, nós já estamos tão habituados à crise. Já estamos acostumados. Mas sabemos como sair delas também. O que é importante é saber como sair delas e já sabemos, já somos peritos. Muito bem. Um grande abraço para todos. Um abraço, obrigado. Obrigado, Pedro. Deus, obrigado.